Vamos... Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos falar hoje sobre hormonologia e o que a hormonologia nos auxilia, o que a hormonologia interage com a odontologia. A hormonologia é uma terminologia nova para tratamentos com hormônio, com terapia de hormônios. E isso vai nos dar uma qualidade de vida muito maior. A gente vai poder fazer prevenção de doenças ao invés de curar doenças. Já há muitos anos, Hipócrates, já o pai da medicina, já dizia que na vida existem duas coisas bem distintas umas da outra: a opinião pessoal e a ciência. Nunca devemos sobrepor a opinião pessoal em cima da ciência sem um conhecimento básico do assunto. Quando você muda o modo de observar as coisas mudam a forma que a gente enxerga. Então, esse é um objeto que no espaço e dependendo da minha posição, eu vou observar uma imagem de uma forma ou de outra. Eu gosto muito do Carl Jung, que uma das frases célebres dele é o seguinte: ser normal é a meta dos fracassados. E a gente não quer ser normal. Num exame sérico, num exame qualquer, um exame de sangue, um hemograma ou qualquer outro tipo de exame, eu não quero estar dentro da faixa de normalidade. Eu quero ser melhor. Então, essa faixa de normalidade é a meta dos fracassados. E a gente não deve pensar dessa forma. Do grego, hormônio significa aquilo que coloca em movimento, é o nosso estímulo para viver. Então, o hormônio é o nosso combustível, é o combustível da vida, é o combustível para a nossa máquina andar. Os hormônios são substâncias químicas produzidas no sistema endócrino, e a função dos hormônios é regular os processos fisiológicos. Literalmente, os hormônios são os mensageiros do corpo. Dependendo do sexo, os hormônios funcionam de formas mais ou menos potentes, mas os mesmos hormônios têm as mesmas respostas no ser humano. Por exemplo, um hormônio classificado como feminino, a progesterona, por exemplo, o homem obrigatoriamente tem que ter progesterona. Então, não é exclusividade de ser do sexo masculino ou feminino. O que a gente tem que prestar atenção daqui para frente é o seguinte: queremos uma maior quantidade de hormônios anabólicos do que os hormônios catabólicos. Todos eles têm as funções, mas nós temos que ter que interpretar qual que é a função de cada um. E na odontologia, por que nós, dentistas, estamos falando isso? Por que hormônio dentro da odontologia? Está aí a Lei 9.965, de 2000, que foi assinada dia 27 de abril, pelo senhor presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, que permite médicos e dentistas a trabalharem com peptídeos e esteroides. Médicos ou dentistas cadastrados devidamente nos seus conselhos. Então, nós temos o dever de trabalhar com esteroides e peptídeos para o bem do nosso paciente e para o bem do nosso trabalho. Então, vamos lá. O que é hormonioterapia? É colocar a peça certa no lugar certo para toda a máquina funcionar corretamente. Na odontologia, a gente pode ter interferência no sangramento gengival, na sensibilidade dentária, na produção do tártaro, na frequência de bruxismo, na presença de candidíase, mobilidade dental,
perdas dentárias, perda de implante, perda óssea, perda de colágeno na face do paciente, ressecamento bucal, mau hálito, dor muscular da face, do pescoço, nevralgias distintas, problemas de ATM e trismo. Então, tudo isso interfere no nosso trabalho. E essas deficiências hormonais vão interferir no sucesso ou não do nosso trabalho. A hormonologia tem 3 pilares básicos. Um deles é a origem. O segundo deles, o tamanho do hormônio, o tamanho da substância que vamos utilizar e qual o veículo a ser utilizado. Essa interseção vai nascer a hormonologia. Bom, vamos falar de cada pilar de forma distinta. Origem. Qual é a origem dos hormônios? Nós temos a origem de 4 formas. Os hormônios originais, produzidos pelo nosso organismo. Hormônios sintéticos são produzidos por meio de um processo artificial com estrutura molecular muito diferente dos hormônios que nós produzimos. Temos os hormônios naturais produzidos por meio de uma fonte da natureza, um animal, um vegetal, um mineral, sem a modificação artificial. E os hormônios bioidênticos, que são produzidos por um processo artificial com estrutura molecular exatamente igual aos hormônios do humano. É um processo de estrutura molecular isomolecular. Desses 4 tipos de hormônios, os originais são que nós produzimos. Os outros 3 são produtos de laboratório. Vamos lá, vamos falar de cada um. De acordo com os sintéticos, esses são os hormônios mais conhecidos da população, principalmente a masculina. Essa é uma testosterona sintética. Então, nós temos aí decadurabolin, é uma nandrolona, é um decanoato de nandrolona, entendeu? O organismo do ser humano nunca viu na vida dele uma molécula, um decanoato de nandrolona. E aí, quando a gente insere uma molécula dessa no organismo, ele é obrigado a reconhecer aquilo. E funciona, até muitas das vezes mais potentes do que o hormônio original. Mas a conta chega, o boleto um dia vai chegar. E esse boleto pode vir de formas desagradáveis. Então, eu dei esse exemplo do decadurabolin, mas tem outros aí, tem o Deposteron, Durateston, tem Nibido, tem vários outros no mercado. Os hormônios sintéticos femininos mais conhecidos são os anticoncepcionais. Imagina, um anticoncepcional que substitui a progesterona, ele é sintetizado com etinilestradiol. Etinilestradiol é tudo menos estradiol. Acetato de ciproterona é tudo menos uma testosterona. Então, como eu disse lá no slide passado, funciona. Às vezes, muito mais potente do que o hormônio que o seu organismo produz, mas a conta vai chegar. E, piorando ainda, a gente tem os hormônios de uso local. Imagina, esse é um dildmirena, é um levonorgestrel. Que dia que uma molécula de levonorgestrel é igual a uma molécula de uma progesterona? Nunca. Para piorar as coisas, surgiram os microchips, que eles chamam de chip da beleza. Eu tenho outro nome para esse chip da beleza. Não é bem assim. Funciona? Funciona sim. Trabalha o corpo da mulher, trabalha de várias formas, mas, com toda certeza, a conta vai chegar. Nós temos os hormônios naturais. E então, aqui um exemplo deles, o Premarin, que é de um laboratório famoso, e está aí
O pré-marim, ele é um estrógeno de origem equina, exatamente. É coletado a urina da égua prenha, e da urina da égua prenha é removido o estradiol. E ele é sintetizado e dado para a população feminina. Que dia que um estrógeno de uma égua vai ser igual ao estrógeno da mulher? Nunca, nunca. Ele é próximo, é muito parecido, mas não é igual. E o organismo aceita aquilo. Nós temos, em contrapartida, os hormônios bioidênticos, também laboratoriais. Os hormônios bioidênticos, eles se adaptam perfeitamente no receptor celular, ao passo que os hormônios sintéticos e naturais, eles se encaixam no receptor celular. Volto a frisar, os hormônios sintéticos e naturais podem, às vezes, funcionar muito melhor, dar um resultado melhor e mais rápido do que o bioidêntico, mas não é a mesma coisa. Nós falamos da origem, e agora a gente vai falar do tamanho. Bom, nós temos, os hormônios têm dois tipos de partículas. Temos as partículas microscópicas e as partículas nanoscópicas. Então, nós temos que trabalhar com um hormônio que vai penetrar dentro de uma célula. Para penetrar dentro de uma célula, tem que ser muito pequeno. Vamos raciocinar o seguinte: se eu pegar um pedaço da pele de qualquer pessoa e colocar no microscópio, a gente vai enxergar aquela célula. Então, aquela célula é microscópica. Ao passo que, se eu pegar uma partícula nanoscópica, eu não consigo visualizar. Não consigo visualizar porque ela é muito menor do que o micro. Então, o raciocínio é: eu não posso dar uma molécula microscópica para funcionar dentro de uma célula microscópica. Esse é o raciocínio. Para a gente ter uma noção de como funcionam as coisas, qual que é o tamanho das células, a gente tem ali uma bola de futebol aproximadamente 22 centímetros, que está no início da nossa escala. Depois, uma pulga, a gente tem uma pulga aproximadamente de 1 milímetro. E vamos diminuindo esse tamanho, essa visualização. As hemácias, a gente tem algo em torno de 7 micrômetros. E nessa faixa de 100 nanômetros a 1 nanômetro, a gente trabalha com a escala dos vírus. Já tem vírus desse tamanho. O vírus do Covid-19, ele é aproximadamente 30 a 40 nanômetros. Então, a gente está trabalhando num negócio muito pequeno que é muito fácil de permear pela membrana celular. E a célula é microscópica, né, gente? Então, eu coloquei esse videozinho somente para ilustrar como são as coisas, para a gente entender, raciocinar melhor o tamanho da molécula. Você sabe o que significa nano? Significa pequeno, muito pequeno. É 1 milhão de vezes menor que a menor medida de uma régua. Para ter uma ideia de como o nanômetro é mesmo pequeno, puxe um fio de cabelo da sua cabeça. Coragem, não vai doer. Peguei. Agora olhe bem para esse fio de cabelo. Não é muito grande, é? Se pudéssemos encolher você, deixando-a menor do que a menor coisa que você consegue ver a olho nu, o seu fio de cabelo ficaria bem mais interessante. Agora você está do tamanho de um glóbulo vermelho. O seu fio de cabelo parece uma árvore enorme em comparação a você. Mesmo encolhida, você ainda é 1000 vezes maior para ser considerada nano. Para colocá-la em nanoescala, seria preciso encolhê-la para uma altura de 100 nanômetros.
Ei, quem apagou a luz? Você está menor do que o comprimento de onda de luz visível. Você está praticamente invisível. Para essa demonstração, vamos acender algumas luzes. Desse tamanho, o glóbulo vermelho é 1000 vezes maior do que você. Ele parece um estádio enorme. Bem-vindo à nanoescala. Você poderia segurar um vírus da gripe comum com as mãos sem muito esforço. O rinovírus tem apenas cerca de 30 nanômetros e fica praticamente impossível de ser visto ao lado de um glóbulo vermelho. Um glóbulo vermelho é grande demais para ser considerado nano, mas ele é composto de diversos tipos de nanomateriais. Se olhar bem de perto, você verá que as paredes externas das células são estabilizadas por um esqueleto de proteína e um tipo de rede flexível. As barras e conectores que formam esta rede são consideradas parte de um nanomaterial. Sem essas nanoestruturas de reforço, a célula seria bem mais frágil e muito menos flexível. Ela não teria chance de sobreviver no seu corpo. Tudo é composto de nanomateriais. Nanomateriais são uma organização de moléculas e átomos que, quando combinados, criam um elemento estável que pode formar materiais e estruturas bem maiores e mais complexos, incluindo este minúsculo fio de cabelo. Bom, que ótimo. Agora a gente já teve uma noção do que seria uma escala nano, né? E vamos raciocinar, gente, em cima da nanotecnologia. Uma partícula microscópica, não vamos longe, um creme hidratante. Um creme hidratante que a gente usa, sem citar marcas aí, ele tem uma penetração na epiderme, ele não consegue ganhar derme. E se ganhar derme, uma profundidade muito pequenininha da derme vai ser hidratada. Ao passo que cremes hidratantes com uma partícula nanoscópica, com toda certeza, pode alcançar o nosso tecido subcutâneo. A gente pode fazer uma hidratação profunda. Tá? Isso eu vou falar lá na frente. Já falamos de origem, tamanho, e vamos falar agora do nosso veículo. Bom, todas as vias de administração e os veículos que a gente pode utilizar são essas: a parental, a oftálmica, a inalatória, a via retal. A odontologia usa muito a via nasal, a via sublingual e a via oral. A melhor delas, a que tem uma superfície muito maior de absorção, é a via transdérmica, a mais moderna delas. E para essas vias funcionarem, vamos raciocinar. Muitos de nós já ouvimos aí amigos e amigas falando que já usaram gel de testosterona. Muitas amigas, conhecidas, familiares, falaram que já fizeram tratamento a partir do gel de estradiol, gel de progesterona, entre outros. Então vamos lá. Se gel penetrasse na pele, e gel é um produto à base de água. Se gel penetrasse na pele, a gente não podia tomar banho, gente. Nós íamos morrer, porque as células nossas iam ficar tão inchadas por osmose que iam explodir, a gente ia morrer. E a nossa pele, como nós sabemos, se a gente colocar um braço debaixo de uma torneira, a gente vê um fio de água escorrendo. Nossa pele é biolipídica. Somente produtos biolipídicos que penetram pela nossa pele. Dentre eles, tem muitos no mercado. Existe o Pentravan, que é o mais utilizado. Sendo o mais utilizado, ele é o mais barato. É um produto até americano. E um de última geração, que seria o biolipídico B2. Isso aqui é uma descoberta de uma brasileira que já tem patente na Europa, já tem patente nos Estados Unidos, mas é o melhor veículo de absorção transdérmica. Pensando nisso, nessa permeação cutânea, vamos raciocinar. Se gel e creme não penetram na pele, porque ela fica na epiderme,
essa permeação fica ali, os biolipídios vão ganhar todo o nosso epiderme e a nossa derme. E alguns deles, algumas das estruturas vão ganhar o subcutâneo também. Então, esses cremes que a gente utiliza de hidratação não vão, de forma alguma, permear a nossa pele. Bom, de acordo com a nossa conversa de hormonoterapia, eu vou só citar alguma coisa aqui para a gente saber a hierarquia hormonal. Qual o hormônio mais importante que a gente deve associar inicialmente num tratamento, inclusive odontológico? Melatonina. Desconhece muito quem fala que melatonina é um hormônio para dormir. Melatonina tem muito mais funções do que regular círculo circadiano. A melatonina tem receptores em todas as células do organismo. Então, ela é o principal hormônio do ser humano. O segundo é a vitamina D, o hormônio D, que vitamina D nunca foi somente vitamina. A vitamina D é um hormônio. Quando foi descoberta, o cientista que descobriu a sequência, né, A, B, C, D, batizou-se o colicalciferol como vitamina D, mas não é vitamina D, é um hormônio esteroide. Bom, e a outra, em ordem não vou nem dizer valor, em ordem de qualidade dos hormônios, a gente vem o cortisol, que é o hormônio mais abundante do corpo, e os hormônios tireoidianos, que controlam, além da nossa temperatura, da nossa homeostase, controla nosso metabolismo, controla todo o metabolismo corporal. E depois vem o DEA, que o DEA também é um hormônio suprarrenal, assim como o cortisol, e os hormônios de pausa de gênero. Depois, mais em uma escala inferior, temos o GH, pregnenolonas e os hormônios especiais. Isso foi só uma ilustração para a gente voltar a falar. E por que colesterol? Vamos falar de colesterol. Sem a gente tocar nesse assunto, vai ser impossível entender hormonologia. Vai ser impossível a gente enxergar de forma diferente, enxergar de fora do quadrado. Bom, colesterol é uma estrutura, é um álcool policíclico, é um esteroide que vai originar a pregnenolona. A pregnenolona vai originar a progesterona dá origem ao cortisol, e vai dar origem aos córticos esteroides, são minerocorticoides, e, por outro lado, a testosterona. Os corticosteroides vão originar as aldosteronas, que vão regular a absorção de bicarbonatos, sódio, cloreto, isso tudo nos rins. E a testosterona vai originar, por algumas reações, produção de estradiol. E o estradiol são hormônios sexuais femininos e masculinos, vão influenciar nas características secundárias do sexo. Vamos lá, um pouquinho de colesterol. É importantíssimo o colesterol para o crescimento do organismo. É importante para a vida. Sem colesterol é impossível vida. Uma pessoa com colesterol abaixo de 150, gente, não produz vitamina D. E a pessoa não produzindo vitamina D, ela perde o controle de aproximadamente 10% do genoma. Ela perde controle de 229 genes. Então, é muito importante o colesterol para isso. É muito importante o colesterol para a reprodução humana. E, pasme, colesterol é encontrado somente em animais. É derivado somente de animais. Então, é muito estranho quando a gente vai fazer uma compra em algum supermercado, pega
um azeite, nesse caso, exemplificando aí, e vê lá escrito colesterol zero. Lógico que tem que ser zero. Colesterol é de origem animal, não é de origem vegetal. Colesterol é um álcool policíclico de cadeia longa. Eu nunca vi ninguém conseguindo nenhuma artéria sendo entupida por colesterol. A gente vai conversar isso aí na frente, tá? O colesterol, apesar de ser um álcool, ele também é um esteroide. Ele vai dar origem aos hormônios esteroidais. É um antioxidante potente. O colesterol está presente em todos os tecidos do corpo. Então, vamos imaginar. Eu vou dar esse exemplo ali na frente, vai ser mais fácil. E o colesterol está presente na membrana de todas as células do corpo. Ora, se o colesterol tem que estar presente nos órgãos, tem que estar presente nos tecidos, tem que estar presente nas membranas celulares, será que a gente precisa de colesterol para viver? Sim, óbvio. Nós precisamos de colesterol para viver. E o colesterol é precursor da formação dos hormônios esteroidais, como eu falei ali no segundo item. Bom, olha só. O colesterol também ele faz parte da composição da bainha de mielina. Para quem não está recordado, bainha de mielina é aquela parte que protege o axônio do neurônio. Eu costumo dizer que bem grotescamente, eu costumo dizer que a bainha de mielina é a proteção do fio elétrico, é a capa do fio. Então, se essa capa do fio estiver com a qualidade ruim, os estímulos elétricos vão se dispersar ao longo do trecho. E essa dispersão pode ser relacionada com o mal de Parkinson. O colesterol é necessário para todas as funções dos receptores do cérebro. É precursor da formação dos sais biliares, que são vitais na digestão e assimilação da gordura ingerida. Olha, são considerados os bombeiros do endotélio. Vamos lá. Eu queria primeiro explicar essa terceira função do colesterol. Precursor na formação dos sais biliares. Então, o seu fígado produz algo em torno de 70% a 80% do colesterol necessário para a sua vida, necessário para o seu organismo. E não sendo tão suficiente, os sais biliares são formados pelo excesso de colesterol que é jogado para a vesícula biliar, para ser absorvido no seu intestino. Então, é bem complicado a gente tentar entender que colesterol faz mal. Esses bombeiros do epitélio, porque o colesterol está ali presente na corrente sanguínea, e quando existe alguma injúria do endotélio vascular, o colesterol vai lá para ajudar a formação, para fazer o curativo. Então, essa frase, eu costumo me assemelhar assim, eu costumo fazer a analogia de um prédio pegando fogo, a gente passa pelo prédio e só vê bombeiros ali trabalhando, tentando controlar aquele incêndio, e fazemos o seguinte comentário: os bombeiros estão pondo fogo no prédio, que seria a mesma analogia do colesterol, obliterar uma artéria ou uma veia. Está aí uma imagem da bainha de mielina, uma bainha de mielina desfigurada, comparando com a bainha de mielina com uma forma mais próxima da normalidade, né? Isso aqui que eu chamei a atenção do colesterol, como ele é absorvido, como ele é
produzido. 70% a 80% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Os outros 30% a 20% são absorvidos através dos alimentos que a gente ingere. As fontes de colesterol fabricadas pelo fígado e as outras fontes absorvidas pelo intestino. Gente, outra coisa que a gente tem que desmistificar. O colesterol, para ser transportado no sangue humano, ele é associado a lipoproteínas. Veja bem, lipoproteínas. Então, o LDL, que é batizado de colesterol mau, né? Que é o colesterol ruim, que é o Low Density Lipoprotein, fornece colesterol aos tecidos. Então, ele leva o colesterol para as células, ele leva o colesterol para os órgãos. E o HDL, que é o High Density Lipoprotein, remove o excesso de colesterol dos tecidos, ele faz aquela limpeza do excesso de colesterol, leva aquele colesterol em excesso para o fígado, e o fígado vai excretar em forma de sais biliares esse excesso. Quer dizer, o fígado vai jogar para a vesícula biliar produzir sais biliares para absorver mais colesterol. Então, é bem estranho a gente classificar um como mal e um como bom. Para mim, todos eles são bons. Cada um tem uma função. Não dá para a gente classificar ele de forma bem dessa polaridade bom e ruim. Essa é a imagem que introduziram na nossa cabeça. Vem um e suja, o outro vai e limpa. Não é bem isso que acontece. E aí, raciocinando, se um transporta o colesterol do fígado e leva para os locais para as membranas celulares, e o outro remove o excesso dos tecidos e leva para o fígado, onde vai ser degradado para a produção de sais biliares, para absorver mais colesterol, eu penso, eles são transportadores. Se eles são lipoproteínas transportadoras, é incorreto eu afirmar que LDL e HDL são colesterol. Não são colesterol. HDL e LDL são transportadores de colesterol. Bom, entrando no nosso assunto, quais são as formas da gente perder hormônio, a concentração dos hormônios no organismo, nós podemos classificar que temos duas formas, a cronológica e a fisiológica. A síndrome metabólica vai chegar, nós temos que fazer de tudo para a síndrome metabólica não chegar. Então, está aí a interferência hormonal de acordo com a idade, com a cronologia. A gente tem o pico máximo da testosterona, nesse exemplo que eu estou dando, o pico máximo no organismo aos 20 anos, e uma queda até os 80, até mais. Então, sim, a gente sabe que tem essa perda cronológica, mas a gente pode controlar isso, a gente já sabe que vai ter esse déficit e esse déficit pode ser substituído. Na mulher, a gente tem também a perda dos estrogênios, o pico máximo em torno de 20, 30 anos, e uma grande queda até os 50, onde entra ali a menopausa e a pós-menopausa. Nos homens, o efeito muito grande de queda de testosterona por volta dos 30 anos de idade, 30, 40. Bom, então, de acordo com a idade e de acordo com determinado hormônio, nós temos a queda deles. E essa queda é brusca a partir dos 35, 40 anos de idade. E uma coisa interessante, quanto mais temos a queda hormonal, mais temos o aumento das limitações. Entendam essas limitações como morte. Nosso fim são o aumento das nossas limitações. E
Agora cabe uma pergunta. Nós envelhecemos porque perdemos hormônio ou nós perdemos hormônio porque envelhecemos? Vamos lá, essa pergunta está lá na frente. Aí, por outro lado, outra segunda forma de perder hormônio é a síndrome metabólica, que é muito indicativo de resistência insulínica, primeiro dos sintomas. Então, num controle do perímetro da cintura, a gente pode perceber isso, essa resistência insulínica, o início da síndrome metabólica. Mas, poxa, como nós vamos fazer isso, doutor? A gente é dentista. Isso é um exame que você pode fazer no seu paciente. Se você detectar uma cintura nos homens acima de 102 centímetros, você tem certeza que ali já está tendo algumas consequências desagradáveis, assim como nas mulheres acima de 88. Essa é a concentração hormonal de acordo com o shape, de acordo com a forma corporal. E aqui um outro slide, coloquei só como ilustrativo, de acordo com a forma corporal, como é que se dá a concentração. Essa relação cintura e altura, se ela for maior que meio, é um indicativo grande de resistência insulínica. E a resistência insulínica tem grandes problemas na odontologia. Estudos mostram que essa relação da altura e a cintura tem uma correlação muito grande com o modelo de homeostase de resistência insulínica. Você, por essa medida física, você pode estar até prevenindo uma diabetes do seu paciente. A síndrome metabólica, você pode observar, vai te gerar uma hiperinsulinemia, uma hiperglicemia, uma intolerância à glicose, um diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, uma gordura intraabdominal. Cada um desses itens aí vai gerar a formação do outro item. Tudo isso está ligado com a síndrome metabólica. E tudo ligado à resistência insulínica. A síndrome metabólica pode trazer todos esses efeitos desagradáveis. Cálculo na vesícula, distúrbios mentais, fígado gorduroso, um câncer, disfunção renal, disfunções respiratórias, artrite, diabetes, obesidade. Gente, tudo isso ligado a nós. E nós vamos falar isso daqui a pouco, tudo como que se encaixa dentro da odontologia. A síndrome metabólica, ela se desenvolve de uma forma linear e rápida. A perda da homeostase é o sinônimo do início da doença, de qualquer doença. Então, existem alterações bioquímicas sem sintomatologia. A pessoa não está preocupada com a saúde, mas já tem alteração bioquímica. O segundo nível da evolução da doença é uma alteração da função celular e manifestações subclínicas. O terceiro, alterações de forma e função, que já é um estágio precoce da doença. Ali já é o início de um diagnóstico da doença. E o quarto estágio, a patologia já diagnosticada e já instalada, né? E que isso aí é igual à falência orgânica ou, às vezes, à morte. Então, nesse quarto estágio, é muito difícil a gente regredir. Quando a gente está no terceiro, no segundo, é mais fácil a regressão do problema. No caso da testosterona, existe uma transformação da testosterona no tecido adiposo através de uma enzima chamada aromatase, que vai aumentar a produção do estrogênio. Essa produção excessiva do estrogênio vai levar à formação de gordura abdominal.
além de outros problemas. Bom, a testosterona pode se reagir de duas formas. Por uma enzima chamada aromatase, que vai aumentar a quantidade de estradiol no ser humano, vai levar as mulheres, o homem, a um estágio mais irritativo. Quanto mais estradiol, mais irritada a pessoa vai ficando. Ou ela pode também se transformar em dehidrotestosterona, ou DHT, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. O aumento do DHT vai levar a calvície, por exemplo, vai aumentar a produção de pelos corporais, vai aumentar, vai alterar o volume da voz. Então, engana-se que quem fala que excesso de testosterona leva à calvície. Errado. O excesso de testosterona aumenta pelo. Errado. Excesso de testosterona aumenta o gogó, engrossa a voz. Errado. O excesso de DHT é que traz todos esses problemas. Então, está aí a reação por aromatase, que existe a quebra de um anel aromático da testosterona, transformando-se em estradiol, que vai levar um corpo, um shape legal desse, um shape bem contornado, no aparecimento de gordura intraabdominal, além de outros lugares. A segunda reação, que é o aumento do DHT, vai trazer a diminuição, miniaturização do bulbo capilar, que vai provocar, com o tempo, um cabelo despigmentado, um cabelo branco, e levar, com certeza, à calvície. Bom, essa é uma pergunta bem legal. Se os hormônios se os hormônios são derivados, os hormônios estradióis são derivados da testosterona, se os hormônios são produtos derivados do colesterol e o colesterol é de origem animal, será que adianta eu tomar suplementação com fitoterápicos? Será que eles funcionam? Maca peruana, tríbulos terrestres, será que isso aumenta níveis de testosterona? Eu acredito que sensações, com certeza, aumentam, mas hormônios não vão aumentar a concentração de nenhum hormônio esteroidal, porque os hormônios esteroidais são derivados de colesterol, e colesterol é exclusividade de animal. Agora a gente vai entrar lá na odontologia. Essa é a diferença de uma molécula bioidêntica, de uma testosterona que você produz, com uma testosterona sintética. São diferentes. O estanozolol, a nandrolona, dianabol, são estruturas diferentes da testosterona bioidêntica. Bom, e de acordo com a idade, conforme eu falei, existe bastante queda. Essas são as funções básicas que todo mundo conhece da testosterona. Aumento da massa muscular, combate à fadiga, degeneração articular. ATM é articulação. Então, degenerações articulares está ligado com a gente. Testosterona tem a ver com a gente. Aumenta o tônus da pele, melhora o desempenho sexual, reforça o aparelho geniturinário, reforça o sistema imunológico, aumenta o libido. São várias as funções da testosterona. Aumento da maturação óssea, promove características sexuais, aumento da massa muscular, crescimento de cabelos corporais, inibe captação de lipídios. Quanto mais testosterona,
menos absorção de lipídios a pessoa vai ter. Menos absorção de lipídios, menos gordura. Aumenta o efeito anabólico, ele promove o aumento dos hormônios anabólicos em relação aos hormônios catabólicos, que, no caso, a insulina seria um catabólico. Promove um efeito virilizante, aumenta a atividade osteoclástica, aumenta a imunidade, efeito anti-inflamatório, prolonga a telomerase. Esse prolonga a telomerase, ele prolonga a degeneração do telômero do DNA. Então, se ele prolonga essa degeneração do telômero, a testosterona é anti-aging. A testosterona aumenta a atividade osteoclástica, ótimo, ela aumenta os osteoclastos, que vão induzir os osteoblastos à produção de novas células ósseas. Então, vai estimular a regeneração óssea, vai estimular a troca do esqueleto, a regeneração do esqueleto. Bom, esses são os receptores. A testosterona com baixos níveis de testosterona vão me dar sintomas vários que vão me trazer uma inespecificidade de características, porque elas atuam em vários órgãos. Então, a baixa testosterona vai me dar ansiedade, nervosismo, envelhecimento, possível produção de câncer, aumento de estresse, hipertensão, vários sintomas. Não vou tocar aqui em todos os itens que a gente vai trazer, vai falar muito sem focar muito na odontologia. Mas está aí, osteopenia e osteoporose, que nós vamos mostrar lá na radiografia panorâmica como é que atua na odontologia. Influências na odontologia. Pouca testosterona vai me dar uma prevalência muito maior de doença periodontal e uma possibilidade de perda de implante. Vai atuar em degenerações articulares, lá na TM. Controla a perda do volume ósseo muscular. Com pouca testosterona, nós vamos perder volume da face, tanto de músculos quanto de volume. Nós vamos perder do corpo todo, não somente músculos da face. Estimula a matriz celular pelos osteoblastos e fibroblastos do ligamento periodontal. A testosterona também estimula a produção e diferenciação dos osteoblastos. Inibe secreção de prostaglandinas, inibe a inflamação, inibe produção de interleucinas, a IL-6, durante a inflamação, a interleucina 6 na inflamação, e aumenta a concentração de osteoprotegenina. Bom, a progesterona, que é tida como o principal hormônio feminino, que eu duvido muito. Nós temos, tanto nos homens quanto nas mulheres, nós temos progesterona. E está aí a diferença de uma progesterona bioidêntica de uma sintética. O anel aromático é modificado. E a progesterona tem tudo o que todo mundo quer. Isola impulsos nervosos, então ela está associada ao problema de Parkinson. É anti-aging, aumenta a lubrificação, a progesterona emagrece, aumenta a produção de acetilcolina e óxido nítrico nos tecidos. É um grande anticâncer, é diurética. A progesterona é antidepressiva, promove a regeneração óssea. E olha, sem progesterona, gente, a tireoide vai estar afetada. A progesterona ativa é um dos fatores que ativam a tireoide. E a tireoide está associada com o nosso metabolismo. Influência da progesterona na odontologia. Ora, o atraso da erupção dos dentes vai acontecer.
A falta de regeneração do colágeno, o envelhecimento mais rápido, vai acontecer. A influência da prevalência da periodontite vai acontecer. O aumento na produção de prostaglandinas vai acontecer, que é exatamente a diferença da testosterona para a progesterona. Pouca progesterona vai dar esse aumento de prostaglandina. Vai ocasionar a flacidez gengival, altera o metabolismo de fibroblastos do ligamento periodontal, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta o risco de uma hemorragia, reduz o efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides, dificulta a cicatrização, reparação de tecidos moles e duros. Já vou responder a pergunta de vocês, gente. Deixa eu só terminar esse assunto que é bem interessante. Essa é uma afirmação bem controversa, bem questionada por muita gente. A falta da progesterona vai ocasionar má formação de esmalte nos dentes, nos dentes permanentes, nos fetos das gestantes. Então, vai ter aquele defeito da formação do esmalte dos dentes, principalmente de molares e dentes anteriores. Controla aquela melogênese, vai ser incompleta. É um fator determinante de manchas nos dentes. Muitas manchas que são de muitas, como é que eu vou dizer, de forma errônea atribuída a antibióticos, a fluorose, são manchas por deficiência de progesterona. E eu vou mostrar isso para vocês. E a progesterona ativa a tireoide a produzir hormônios do metabolismo, que é tudo que nós precisamos. A progesterona vai fazer a ativação dos osteócitos, e essa ativação dos osteócitos vai promover a regeneração do tecido esquelético. A baixa progesterona, então, vai trazer problemas de osteopenia ou osteoporose, principalmente nos maxilares. Então, nós podemos diagnosticar tanto um homem quanto uma mulher com osteopenia ou osteoporose através de uma radiografia panorâmica. E é isso aí. Um estudo feito pelo Clement nos mostra que nessa imagem 1, classe 1 de Clement, a imagem da cortical é muito clara, nítida, dos dois lados. Então, assim, é uma classificação. Classe 1 está ótima. Na classe 2, já existe uma perda de tecido. A classe 2 de Clement, a superfície endosteal apresenta defeitos semilunares, que são reabsorção lacunar, ou a superfície apresenta resíduos de cortical. E a classe 3 já apresenta uma camada cortical muito porosa. Então, eu não preciso, num estudo, numa necessidade de um enxerto ósseo ou um implante de uma pessoa da terceira idade, solicitar, por exemplo, uma densitometria óssea. Eu posso, pela panorâmica, já fazer um planejamento e já posso classificar se é favorável, desfavorável ou duvidoso esse meu plano de tratamento. E aí a gente entra com vitamina D. Galera, a gente está correndo, porque é muita coisa e eu vou responder todos vocês, é só deixar pergunta que eu vou responder.
Vitamina D é o principal determinante de saúde no mundo todo. Controla 229 genes em cada uma das nossas células. A vitamina D, ela é classificada como o mais poderoso hormônio do corpo humano. Todas as nossas células têm que ter o colicalciferol, que é a vitamina D transformada. Atua em 10% do genoma, 2.000 genes aproximadamente. Aumenta a imunidade, controla a doença cardiovascular e previne 85% dos cânceres. Veja, vitamina D, o grande benefício que traz para a odontologia. Agora, olha só quais são os receptores nucleares do colicalciferol. Todos os órgãos, todas as células do nosso corpo têm receptor do colicalciferol. Todas, gente, todas. Olha, nós podemos... Se a gente vai fazer um tratamento, uma cirurgia, um enxerto ósseo, por uma determinação bem específica, a gente está de brinde, não, a gente está promovendo a saúde do paciente, não, a gente não está enxergando só a boca, a gente não está enxergando um sítio só, a gente está trabalhando um todo. Esses são os tratamentos que a gente pode atribuir ao colicalciferol. Depressão, câncer, autismo, diabetes, gripe, resfriado, sepsemia, asma, hipertensão, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, psoríase, miopia, migrânia, que são enxaquecas constantes, doença periodontal e até mesmo prevenção de cáries. Existe um receio infundado, uma suposta toxicidade do hormônio D, e que isso tem trazido prescrições cada vez mais baixas, de 1.000 a 5.000 unidades internacionais. Vários estudos demonstram que isso não está certo, que essas doses muito baixas são inadequadas para a otimização de saúde e até a prevenção de doenças. Então, será que existem doses tóxicas? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, essa é uma pergunta que a gente tem que ter sempre na cabeça para não aceitar qualquer coisa, qualquer prescrição. Por exemplo, 1 miligrama contém aproximadamente 4.000 unidades internacionais. Então, 1 miligrama, gente, um comprimido, imagina um comprimido de 1 miligrama, já são 4.000. É muito pouco. É muito pouco. Esse aqui é um esquema, qual a melhor hora, qual o melhor horário para a gente fazer a transformação do colicalciferol, da vitamina D. Então, a sombra projetada tem que ser sempre menor do que a nossa estatura. Toda vez que a sombra projetada pelo Sol, a sombra projetada for menor que a estatura, aquela ali é a hora ótima para a produção, para a transformação do colicalciferol. Então, o Sol é a fonte principal de conversão da vitamina D. Por esses motivos, a gente até prescreve colicalciferol para os pacientes. Em condições ideais, essa fonte forneceria de 80% a 90% da necessidade. A síntese é influenciada por vários fatores, como a latitude e estação do ano, mas basicamente isso que eu disse. Toda vez que a sombra for menor do que a estatura, aquele é o horário legal. O horário ideal para a gente, pasmem, é o horário do sol quente, do sol forte, que é o sol classificado como o sol do câncer. E a exposição tem que ser feita
sem filtro solar. Para maior absorção, nós temos que utilizar mais do que braços e pernas, a gente tem que utilizar o tronco sem filtro solar. Isso também tem uma grande relação com qual tipo da nossa pele. Então, uma pelezinha tipo 1, bem clarinha, é bem diferente de uma absorção de uma pele escura. Então, uma pele clara tem que estar exposta ao sol por um tempo muito menor do que uma pele mais mielinizada. Influência da vitamina D na odontologia. Diretamente influi na periodontia e na implantodontia. Atua nas degenerações articulares, controla a perda de volume ósseo, diminui migrânia, estimula a produção e diferenciação dos osteoblastos, inibe secreção de prostaglandinas, diminuindo a inflamação. E aqui a vedete, que eu acho, porque é a glândula mestra do corpo, é a glândula que produz hormônios de metabolismo. Todas as nossas células precisam metabolizar, precisam produzir energia. E a tireoide é responsável pela produção de T1, T2, T3, T4 e calcitonina. T1 e T2 são hormônios ainda pouco estudados. T3 e T4. T3 é um hormônio de metabolismo, e o T4 é como se fosse uma reserva de T3. E a calcitonina é um hormônio que controla a saída de cálcio, juntamente com o PTH, controla a permanência ou não de cálcio no tecido ósseo. Para a gente pensar em alguma coisa relacionada à deficiência tiroidiana, obrigatoriamente eu tenho que pensar no TSH, T3 e T4. Eu não posso classificar uma pessoa como hipotiroidiana ou hipertiroidiana solicitando somente TSH e T4, ou SH e T3. Eu tenho que fazer essa tríade, essa observação desses três hormônios. 93% da produção de ATP é através dos hormônios T3 e T4. Então, são os maiores responsáveis pelos metabolismos orgânicos que a gente tem. Aumenta o número de atividade das mitocôndrias e é responsável pelo aumento de ATP, aumento da produção de energia do corpo. Bom, com relação aos hormônios tiroidianos, a gente pode atribuir atraso na erupção dos dentes, aumento de lesões periapicais, aquela lesão periapical numa pessoa que não tem restaurações e, de repente, aparece uma lesão periapical do nada. A gente pode atribuir à deficiência tiroidiana. Lógico que deve ser pesquisado mais indícios desse problema. Lesões ósseas e perdas de estruturas, influência na composição da síntese e secreção salivar, potencialização da doença periodontal, a deficiência do hormônio tiroidiano potencializa a periodontite. Existe um maior risco de hemorragia na deficiência, existe uma maior dificuldade de cicatrização e reparação de tecidos moles e duros, logicamente por não ter metabolismo. E existe também uma maior manifestações bucais de úlceras, de gastrites, de candidíase, lesão por cândida, lesão de líquen plano. É muito recorrente essas lesões em pessoas com deficiência de metabolismo tiroidiano, em pessoas hipotiroidianas.
E qual que é a importância da tireoide para a nossa saúde? Por que, que a gente deve utilizar o iodo? E por que, que o iodo está associado à odontologia? Todas as células utilizam iodo para maior defesa do organismo. Os glóbulos brancos necessitam do iodo para fazer uma contra-infecção. E o iodo está concentrado no sistema glandular. A maior concentração do iodo está nas glândulas mamárias e a segunda maior concentração nas glândulas salivares e parótidas. Então, a deficiência de iodo vai nos trazer prejuízos bucais, infecções bucais. E o iodo, ele está na nossa coluna dos halogênios. A coluna do 7A, a gente encontra lá o iodo, que ele é menos eletronegativo do que flúor, cloro e bromo. Então, o iodo sempre perde para o bromo, o iodo sempre perde para o cloro, o iodo sempre perde para o flúor. E se a gente precisa de iodo, eu não vejo motivos para a gente precisar de flúor, cloro e bromo. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer uma arguição daqui a pouco sobre a necessidade do flúor. O iodo é de grande importância para o organismo. Sua deficiência pode levar à formação de cistos, nódulos, fibrose e câncer em vários órgãos. Nódulos na tireoide são comuns em deficientes de iodo, mas nódulos e cistos não têm não trazem grandes problemas na saúde. Ocorrem, devemos regular, devemos controlar isso? Devemos, mas não é nada de grave possuir nódulos e cistos tireoidianos. Vamos lá, gente, como é que funciona TSH, T3 e T4? O organismo hipotálamo vai avisar a hipófise, olha, através do TRH, vai avisar a hipófise, olha, a gente tem pouco hormônio de metabolismo. Nós precisamos mais hormônio para metabolizar. Então, como tem pouco, eu vou dormir, eu vou hibernar. Eu vou entrar em hibernação aqui porque eu tenho que guardar essa pouca energia para os órgãos vitais. E a hipófise, por sua vez, fala, não, peraí, então eu vou avisar a tireoide para produzir hormônio tireoidiano, porque nós precisamos de muito hormônio de metabolismo, nós precisamos de energia para viver. E essa informação vai para a tireoide. A tireoide recebe essa informação e começa a produção de T3 e T4. Então, dá para perceber que são hormônios de feedback negativo. Quanto maior TSH, menor T3 e T4. Quanto maior T3 e T4, menor a concentração de TSH. Ora, eu quero sempre que a hipófise trabalhe pouco, eu não quero fazer um estresse na hipófise, no meu tecido hipofisário. Então, eu quero o melhor dos cenários é um TSH baixo e T3 e T4 sempre altos, que mostra a produção de hormônios de metabolismo constantemente. Essas são as diferenças do hiper e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo, a pessoa fica mais elétrica, tem palpitação, calor, uma perda de peso muito mais rápida do que o normal, muita insônia e tem queda de cabelo. No hipotireoidismo, indisposição, sonolência, depressão, muito frio nas extremidades, né? Maior retenção de líquido, aquela sensação de tristeza e constipação constante. Constipação é aquela necessidade de ir ao banheiro, de evacuar. Podemos fazer esse teste da tireoide com um termômetro. Simples, simples. E é um teste
preditivo, um teste assertivo. Toda vez que você levantar, acordar, antes de se levantar, pega um termômetro, tira a temperatura axilar. Veja a temperatura e anote no papelzinho. Faça isso durante 5 dias. No 5º dia, faça a média. Se der menos do que de 36,5, você está hipotireoidiano. Está porque isso é uma situação e não é um estado. Você não é hipotireoidiano. Você está hipo ou você está hipertireoidiano. E a melatonina, que é muito rotulada como o hormônio do sono. Mas será que é o hormônio do sono? Nós temos que entender um pouquinho mais a melatonina. Todos os procedimentos odontológicos cirúrgicos deveriam ser acompanhados por melatonina. A melatonina, resumidamente, promove uma ação sobre os hormônios anabólicos. Então, ela potencializa o anabolismo, melhora a resposta imunológica. E ela tem uma ação muito antioxidante. Uma das funções dela é reorganizar o ciclo circadiano, que é o ciclo do sono. Ela retarda o envelhecimento e é um neuroprotetor. Então, tudo que a gente quer uma proteção contra os catabólicos, a gente quer que aumente a imunidade, a gente quer uma ação antioxidante no nosso corpo, a gente quer retardar o envelhecimento e a gente quer proteção contra fatores neuroprotetores. Um outro resumo mais fácil de se entender a melatonina é esse aí. A melatonina neutraliza toxinas cerebrais, ela protege o DNA, é anticarcinogênica, protege o DNA das mitocôndrias, modula o ritmo do envelhecimento, mantém e restaura a responsabilidade dos hormônios anabólicos, mantém e restaura a ciclicidade dos receptores. Ela faz a faxina, é um detox da célula. Ela otimiza funções tiroidianas, é um potente antidepressivo. É muito utilizada e necessária para os pré- e pós-operatórios. Ela promove a diminuição da síndrome metabólica, é um potente neuroprotetor, regula o ciclo circadiano, que ela é só rotulada para isso, é o hormônio do sono. Não, não é para isso. Então, só um quadro comparativo mostrando por que a gente acorda. A gente dorme em torno por volta de 10 horas da noite, quando existe um pico de melatonina. Então, toda vez que tem um pico de melatonina no organismo, a gente tem uma depressão do cortisol. E a gente só acorda porque o cortisol aumenta os níveis e a melatonina diminui. Então, à noite, a função da melatonina aumenta e a do cortisol diminui. E durante o dia, o cortisol sobressai a melatonina. Só por uma classificação mais simples, não é somente essa função, mas o cortisol é tido como o hormônio do estresse. Mas nós precisamos de cortisol. Gente, o que ocasiona a disfunção do nosso organismo? A disfunção desorganizada por glúten. E o glúten está presente em todos os farináceos brancos. É também ocasionada por antidepressivos.
Ansiolíticos. Estatinas. Estatinas é um medicamento receitado para baixar o colesterol. O alendronato, que é um dos bifosfonatos, né? Anticoncepcionais. Flúor. Sim, flúor causa disfunções orgânicas. Metais pesados. E deficiência de muitas vitaminas. A gente, entrando aqui nos perigos do açúcar, a gente vai falar bem sucintamente, porque a insulina interfere diretamente na nossa vida. O açúcar, nele não existe valor nutritivo algum. É literalmente uma droga. O açúcar, ele pode estar ocupando a posição do oxigênio no grupo M da hemoglobina. A hemoglobina, ao invés de estar fazendo a função dela, que é transporte de gases através por ligações com o elemento químico ferro, ela vai estar transportando glicose, que vai estar originando a hemoglobina glicada. Então, é essa a diferença, uma hemoglobina glicada com hemoglobina com pouco glicose. Essa hemoglobina glicada, com excesso de glicose, vai arranhar o tubo do endotélio do vaso sanguíneo. E esse endotélio do vaso sanguíneo vai ser corrigida, esse defeito, esse trauma acontecido com o colesterol. Então, o colesterol é o bombeiro do corpo, ele vai lá para tampar o machucado, fazer um tamponamento. E esse tamponamento pode diminuir o fluxo sanguíneo, esse tamponamento pode diminuir o calibre do vaso sanguíneo. Ora, o colesterol não foi ali para atrapalhar, ele foi ali para fazer a função dele. Então, não foi o colesterol que ocasionou uma diminuição do fluxo sanguíneo, não foi ele. Então, é mais ou menos isso. A glicose passa, arranha o endotélio, e esse endotélio é regenerado, é feito um tamponamento pelo colesterol. Por que a gente está falando isso? Porque quanto mais insulina, pior. Quanto mais insulina, maior a possibilidade de uma diabetes. A insulina é um hormônio catabólico. Então, quanto mais insulina, mais gordura vai ser armazenada. E ela só é aumentada com uma dieta rica em carboidratos, é uma dieta hipercalórica, e com uma frequência diminuída. Se você comer com a frequência menor, você vai aumentar, você vai ter picos de insulina. E esses picos de insulina vão te trazer problemas, inclusive bucais. Olha só, quando eu falei lá do UMA, do modelo de homeostase de resistência insulínica, vamos pegar esse exemplo que eu nomeei Marina e Pedro. Eles são casais, eles são um casal, na verdade, possuem a mesma faixa etária e trabalham no mesmo local, têm a mesma rotina, a mesma dieta. E durante os exames solicitados pela empresa que eles trabalham, a gente verificou que a Marina tem uma glicose de 81 e que está dentro da faixa de normalidade. O Pedro tem uma glicose também 81, que está dentro dessa faixa de normalidade. A insulina basal da Marina é 5, que está dentro da faixa de normalidade. A insulina basal do Pedro
15, que está dentro da normalidade. Porém, olha o seguinte, a normalidade da glicose, 70 a 99. Quanto menos, melhor. Nós precisamos de glicose, mas quanto menos glicose, melhor. E quanto menos insulina, melhor. Então, essa relação OMA-IR é uma relação feita somente com insulina e glicose. Então, uma pessoa com modelo de homeostase de resistência à insulina acima de 1,97, ela está chegando próximo de uma diabetes. Então, veja bem, gente, essa relação da Marina, ela tem um OMA de 1, que está dentro da normalidade. E a relação do Pedro, nós temos um OMA de 3, que está acima do limite da normalidade, de acordo com o modelo de homeostase de resistência insulínica. Mas veja, a glicose está baixa dos dois. E do Pedro, a insulina muito alta. Se nós estivermos pensando em uma cirurgia enxertia óssea, um enxerto gengival, ou até mesmo um implante, a probabilidade de termos um insucesso no Pedro é muito maior do que a probabilidade da Marina. Vários outros fatores interferem, mas, de acordo com esses tópicos, glicose e insulina, o Pedro é muito mais suscetível à perda de todo o trabalho. Então, Marina normal e o Pedro já é resistente à insulina. Veja bem, o Pedro já é resistente à insulina, mesmo com a glicose muito baixa. Como funciona isso? Bom, as coisas funcionam o seguinte: a insulina ela é ativada por uma chave dupla. Então, a insulina está no organismo, o receptor celular capta a insulina e essa insulina e a célula abre o portal para a glicose ser captada pela célula e metabolizada. Agora veja algumas curiosidades. Essas manchas que a gente vê, essas acantoses, esses fibromas moles, que acontece até, eu ia colocar uma foto na comissura bucal, e não teve tempo hábil para isso, mas essas acantoses e esses fibromas são de pacientes com deficiência, são de pacientes com excesso de insulina. E esse excesso de insulina vai prejudicar qualquer tipo de tratamento, inclusive odontológico. Doenças autoimunes. Bom, está certo que o segundo cérebro nosso é o nosso intestino. Existem mais ligações do intestino com o corpo do que do cérebro com o corpo. 90% da serotonina produzida no corpo humano vem do intestino. Os outros 10% são produzidas pelo cérebro. Nosso intestino tem aproximadamente 7 metros de comprimento. Desses 7 metros de comprimento, nós temos 500 metros quadrados de superfície de contato. É muita superfície de contato para absorção de qualquer tratamento, digamos assim, ozonioterapia, enemas diversos. 70% do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Então, daí a nossa grande necessidade de ter um intestino funcionando para não ter problemas no pós-cirúrgico, por exemplo. Aqui um exemplo de células do corpo comparados às bactérias encontradas no intestino. Nós temos
muito mais bactérias, muito mais micro-organismos do que células do corpo. Essa regulação a gente tem que ser feita, a gente tem que manter. A gente não pode deixar entrar em desbiose. E quase tudo leva para uma desbiose. E essa desbiose vai trazer problemas na autoimunidade do corpo. A gente pode adquirir uma doença autoimune da tireoide, por exemplo, que essa doença da tireoide existe uma prevalência, é uma endemia, na verdade é uma endemia na população. Existem muitos problemas tiroidianos por motivos autoimunes. E a causa reconhecida de fibromialgia e dor crônica disseminada é de problema tiroidiano. Para isso, a gente tem que se dispor de pré-bióticos e probióticos. Os pré-bióticos são alimentos que vão nutrir as bactérias para que elas façam funções devidas dela. E os probióticos são alimentos que vão repor a flora bacteriana. Aqui, essa foto é só um exemplo do tubo digestivo, das microvilosidades do intestino, o quanto quanto vai ter um ganho de volume de volume e diária para absorção de qualquer medicamento. Se eles forem esticados, por exemplo, a gente nos 7 metros de intestino, de 7 a 12 metros, a gente vai conseguir aproximadamente 500 metros quadrados. A gente tem da pele de tecido para transdérmico, para fazer tratamento de absorção, em torno de 10 metros quadrados. O pulmão, se a gente esticar todos os alvéolos, a gente tem 100 metros quadrados. E o intestino está aí com 500 metros quadrados. É uma quadra de futebol, né? de tênis. 500 não é muita coisa. Bom, voltando ao nosso assunto, na nossa hierarquia, sempre relembrando, a melatonina é o hormônio master da nossa regulação. O hormônio D é o hormônio mais poderoso. O cortisol e a tireoide têm que ter uma observância à parte, e daí em diante o DEA, os hormônios de pausa de gênero, e GH, pregnenolonas e os hormônios especiais em terceiro plano, mas não para ser esquecidos. Agradeço muito a paciência de vocês. É muita coisa, é muita matéria. Daí estão todos os meus contatos. Por favor, alguma dúvida, podem me procurar. Eu faço questão de responder tudo isso para vocês. Tá? Um grande abraço a todos e vamos lá para as perguntas.